Bate-boas aí, eu voltei com a regra de 3, só que dessa vez, regra de 3 composta. O que muda, Tati, da regra de 3 simples para a regra de 3 composta? Basicamente o seguinte, na regra de 3 simples, nós temos duas frações e uma igualdade, e a gente multiplica cruzado e descobre o valor da incógnita, certo? Na regra de 3 composta, nós temos mais frações. E aí, a gente tem uma etapa antes de multiplicar cruzado. Tem que resolver partes antes disso. Mas, vamos com calma, nós vamos fazer tudo bonitinho, juntinhos aqui, agora, neste momento. Então, eu vou começar com o primeiro probleminha já. E aí, vocês vão ver que nós vamos ter mais do que duas grandezas para trabalhar nesse problema. Primeiro, vai aparecer aí na tela para vocês. Se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 panfletos? Produziriam, Tatiane. Então, olha só. Ele me deu 3 grandezas. A primeira é o número de impressoras, a segunda o número de panfletos e a terceira o tempo dado em minutos. Então, nós vamos escrever essas 3 grandezas para organizar e enxergar melhor esse exercício. Isso é uma parte importantíssima. Então, aqui, ó, número de impressoras, IMP, ok? A segunda grandeza, número de panfletos. E a terceira grandeza, o tempo dado em minutos, ok? Então, estas são as grandezas com as quais eu vou trabalhar. Então, vamos organizar agora os dados embaixo dessas grandezas. São 6 impressoras que produzem 1000 panfletos em 40 minutos. E aí, ele pergunta quanto tempo. Se é quanto tempo, eu já sei que o X vai ficar aqui na coluna do tempo. Quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 panfletos? Olha que bonito. Pronto, montamos. Agora eu tenho lá as minhas 3 grandezas. Eu vou analisar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Ai, Tati, agora o bicho pegou. Como é que eu vou analisar isso? Bom, você vai analisar sempre partindo da coluna do X. Então, olha só, eu vou lançar aqui, ó, 2 flechinhas partindo do X. Uma flecha, ó, o X está aqui na coluna do tempo. Então, uma flecha para a coluna de panfletos e uma flecha para a coluna de impressoras. E aí, agora eu vou analisar se elas são inversamente ou diretamente proporcionais. Esquece essa primeira coluna. Vamos analisar. Panfletos com tempo, ok? A quantidade de panfletos aumentou. Eu tinha que produzir 1000, agora eu tenho que produzir 2000. Então, aumentou. Se aumentou a minha quantidade de panfletos, eu vou precisar de mais tempo para produzi-los, beleza? Então, ó, mais panfletos, mais tempo. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Eu escrevi lá em cima e não deu para enxergar, né? Eu vou pôr aqui embaixo. GDP. Diretamente proporcionais, ok? Agora eu vou analisar a coluna do tempo em relação à coluna de impressoras. Esquece a de panfletos que a gente já fez. Então, olha só. Eu diminuí o meu número de impressoras. Eu tenho menos impressoras trabalhando. Então, eu vou precisar de mais tempo. Menos impressora, mais tempo. Então, são inversamente proporcionais ou JIP, como eu costumo brincar. Agora, eu vou montar a minha regra de 3 composta, lembra lá? Eu vou deixar, para facilitar a minha vida, eu já vou deixar essa coluna aqui separada, ó. 40x, ok? Então, 40 sobre o x. Esta coluna aqui, que é GDP, é diretamente proporcional, eu mantenho do jeito que ela está. Então, 1000 sobre 2000. Vezes, por isso que ela é uma regra de 3 composta, porque eu tenho uma fração a mais, vezes esta outra fração. Só que esta fração, ela é inversamente proporcional. Se ela é inversamente proporcional, eu vou inverter a fração. Então, se era 6 sobre 3, vai ficar 3 sobre 6.
Antes de multiplicar isso aqui, ó, porque isso aqui é uma multiplicação entre frações, certo? Então eu tenho que multiplicar primeiro essas duas frações. Como que eu faço isso? De cima vezes o de cima e de baixo vezes o de baixo. Só que tem um detalhe aqui, eu posso simplificar muito a minha vida aqui antes de fazer essa multiplicação. Porque olha só, aqui, por exemplo, eu posso simplificar os zeros, porque eu tenho 1.000 sobre 2.000, que é a mesma coisa que 1/2. Aqui eu também posso simplificar, porque eu posso fazer fração irredutível. Eu posso dividir em cima e embaixo dessa fração por 3. E aí, olha só como vai simplificar a minha vida, ó. Então, vou escrever aqui embaixo novamente, já com as devidas simplificações, para você ver como fica mais fácil. Então, ó, era 1.000 sobre 2.000, ficou 1/2. Aqui eu vou dividir e vai ficar 1/2 também, certo? Agora sim, você multiplica lá, ó, de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Copia a primeira fração e faz 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Agora sim, você caiu na regrinha de 3 simples, que você multiplica cruzado lá, ó. Então, pode multiplicar 1 vezes x, x. 40 vezes 4, 160. Isto significa que serão necessários 160 minutos para imprimir estes 2.000 panfletos utilizando 3 impressoras. Preciso transformar isso aqui em horas? Não, porque o enunciado do exercício ele não pede, ok? Ele está pedindo o tempo em minutos, ele só pergunta qual o tempo, então não há necessidade, beleza? Bora pro próximo, que tá muito fácil, não tá não? Segundo exercício agora de grandezas, então bora lá. Olha só, uma confecção leva 4 dias para produzir 160 peças de roupas com 8 funcionários. Se apenas 6 funcionários estiverem trabalhando, quantos dias leva para essa confecção produzir 300 peças? Bom, bora anotar todas as informações que a gente tem. Então, as grandezas que nós temos são dias, peças e funcionários, ok? Então, vamos lá anotar. Dias, peças e número de funcionários, ok? Então, ele começa com a informação de: em 4 dias, 160 peças são produzidas por 8 funcionários. Depois, ele pergunta se apenas 6 funcionários estiverem trabalhando, quantos dias? Então, X vai lá na coluna dos dias. Quantos dias levarão para produzir 300 peças? Muito bem. Montamos aqui, vamos analisar se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Lembrando que, como é que eu faço mesmo para avaliar se elas são inversamente ou diretamente proporcionais? Se elas são diretamente, ou elas aumentam juntas ou elas diminuem juntas. Se elas são inversamente, uma aumenta e a outra diminui, não esquece. Então, eu vou analisar partindo da coluna do X, sempre da coluna do X. Então, eu vou começar aqui, ó, analisando peças com dias. Olha só, esquece a coluna dos funcionários por enquanto. Aqui, o que aconteceu com a minha quantidade de peças? Aumentou. Se eu preciso de mais peças, eu preciso de mais dias também. Então, as duas aumentam juntas. Portanto, são GDP. Muito bem. Aqui, o número de funcionários diminuiu. Eu tenho menos gente trabalhando. Se eu tenho menos funcionários, eu preciso de mais dias para entregar as peças lá. Porque eu tenho menos gente trabalhando e vou precisar de mais prazo. Então, inversamente proporcionais, ou GIP. Muito bem, é praticamente a mesma coisa do outro exercício, né? Então, nós vamos só montar a regra de 3 composta. Então, aqui eu tenho 4 sobre x, que eu vou deixar já isolado, bonitinho. Esta primeira fração, eu vou fazer o que com essa primeira fração? Vou manter, porque ela é GDP. Então, eu mantenho a primeira fração vezes, eu inverto
a segunda fração. Por que que eu inverto? Porque ela é inversamente proporcional. Então, se era 8 sobre 6, vai ficar 6 sobre 8. Antes de começar, de fazer a multiplicação de cima vezes de cima de baixo vezes de baixo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro exercício, né, gente? Eu vou simplificar a minha vida. Por que que eu vou fazer isso? Porque é muito mais fácil para eu contar, né? Para eu fazer a conta na hora de resolver se eu tiver com as frações simplificadas. Então, ó, já posso começar cortando um zero em cima e um zero embaixo. Dá para simplificar mais que isso, Tati? Dá. Dá para ficar muito mais simples que isso. Por exemplo, ó, aqui ficou 16 sobre 30. Eu posso dividir isso aqui em cima e embaixo por 2. E aí, eu vou pôr aqui embaixo para vocês enxergarem mais claro. Então, ó, 4 sobre x, 16 dividido por 2 vai ficar 8, 30 por 2 vai ficar 15. Copia a outra fração. Olha só o que aconteceu agora. Eu tenho uma multiplicação entre frações e eu tenho 8 lá em cima e 8 lá embaixo. Quando isso acontece, eu posso simplificar. É como dividir direto, 8 por 8 que vai dar 1, não vai alterar o resultado. E aqui, ó, essa fração que sobrou, 6/15, eu também posso simplificar. Eu posso dividir em cima e embaixo por 3. E aí, nós vamos ter, né? E aí, nós vamos ter, escrever sem tirar a tampa não rola, né? Então, vai ficar 6 dividido por 3, que vai dar 2. E 15 dividido por 3, que vai dar 5. Olha, que bonitinho, como ficou muito mais fácil. E aí, eu vou multiplicar em cruz. 2 vezes x, 2x. 4 vezes 5, 20. Isolo o x, o 2 passa dividindo e o x vale 10. Portanto, eu vou precisar de 10 dias para produzir 300 peças com 6 funcionários apenas. Espero, meus amores, que tenha te ajudado, que tenha te dado uma luz nessas questões, que tenha resolvido aí uns probleminhas aí que você tinha com grandezas e que tenha te ajudado. Muito obrigada por assistir essa aula. Não esquece de curtir, compartilhar, mandar pra galera, compartilha com todo mundo e chama a galera para assistir com vocês. Um beijo, um queijo, até a próxima aula e até mais!